para falar sobre corrupção no âmbito religioso aqui no Brasil. Está conosco hoje o Dr. Paulo Romero, que é doutor em Ciências da Religião e professor na mesma área aqui no nosso programa de religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paulo, muito bem-vindo ao programa. É sempre uma alegria muito grande receber você aqui. Muito obrigado, Dr. Augusto Nicodemos, pelo convite. Eu também estou muito feliz por participar hoje do programa Academia em Debate. Paulo, quando a gente fala em corrupção, a ideia da corrupção, eu andei dando uma olhada nos dicionários, léxicons, é de apodrecimento. Ou seja, é uma coisa que foi feita ou preparada para uma determinada finalidade, não atingiu aquela finalidade, não foi usada corretamente e ela se deteriora, se apodrece. Então, quando a gente fala em corrupção em termos de religião, as pessoas pensam mais no uso errado do dinheiro, ou seja, uma coisa bonita que é o emprego dos recursos para uma causa nobre, ela perde a sua finalidade, se corrompe. E aí vem a ideia da corrupção. Mas nós podemos falar de corrupção dentro das igrejas, nesse sentido de dinheiro? Com certeza. Aliás, isso já começa na Bíblia, quando o apóstolo Paulo estava preso, autoridades ali representando o governo romano já esperavam receber dele alguma propina. É interessante que a Bíblia registra isso, né? E ao longo da história isso sempre aconteceu. E, lamentavelmente, nas últimas décadas, a questão da corrupção tornou-se não apenas muito forte, mas também muito visível no contexto evangélico brasileiro. É claro, nós nunca vamos generalizar, mas uma boa parte da igreja brasileira hoje tornou-se extremamente corrupta e as notícias estão aí em toda parte, em toda a mídia, internet, TV, jornais e revistas para provar isso. Uma das coisas que a mídia tem enfatizado muito, como se fosse um escândalo, é a forma como algumas dessas igrejas arrecadam dinheiro do povo. Interessante que isso, a igreja brasileira, principalmente as igrejas neopentecostais, elas se tornaram muito criativas no levantamento de fundos. Você vai encontrar uma campanha depois da outra, um símbolo depois do outro, um objeto depois do outro que são oferecidos em trocas, né, como trocas. Aí vem as trocas simbólicas e sempre oferecendo um bem, trocando por dinheiro. Mas seria errado, biblicamente falando, as igrejas arrecadarem ofertas e dinheiro dos seus fiéis, Paulo? Não, ninguém vive sem dinheiro, nem Jesus viveu. Você sabe muito bem que em Lucas capítulo 8, havia grupos de pessoas, mulheres, ajudavam Jesus com seus bens, né? E Jesus tratava com dinheiro, tanto que ele contratou um tesoureiro para tratar do dinheiro. E ali já havia corrupção, né? Que era o Judas? Judas Iscariotes já estava envolvido. Você ter Judas como tesoureiro é alto risco. Exatamente. Mas como que Jesus dando um voto de confiança a ele. Então, ninguém vive sem dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, mas é a forma como ele é recolhido, como ele é coletado e como ele é tratado depois. Agora, Paulo, por que as pessoas continuam a frequentar igrejas onde essa questão da coleta de ofertas e dízimos é feita de maneira tão agressiva e abusiva? Como explicar isso? Eu acho que tem algumas questões, né, aí nesse aspecto aí. Primeiro, uma questão cultural. A corrupção, ela está nas entranhas da sociedade brasileira. Nós vivemos numa nação extremamente corrupta de cima e baixo. E se você observar bem, todos os poderes da nação estão contaminados pela corrupção, todos eles. Então, não são apenas os políticos, os juízes, os governantes, mas também na sociedade em geral. Por exemplo, o brasileiro, muitos deles, né, faz parte da sociedade brasileira, ainda tem aquela mania de furar fila, tem aquela mania do jeitinho, de passar outros para trás. Então, existe uma cultura da transgressão. Essa é uma das características da sociedade brasileira, a cultura da transgressão. E isso entra nas igrejas também? Com certeza. Mas, Paulo, não é nas igrejas que nós encontramos, ou deveríamos encontrar, pessoas que nasceram de novo, se arrependeram, foram regenerados, tiveram suas vidas transformadas? Pelo menos é isso que eles dizem. Mas eu ainda gostaria de rapidamente elaborar o seguinte: uma outra razão por que as pessoas continuam sustentando, apoiando ministérios corruptos é porque elas se distanciaram da Bíblia. Elas não conhecem mais, elas não incorporaram às suas vidas valores bíblicos.
A igreja brasileira é uma igreja que se distanciou da palavra de Deus. Então você não tem mais a pregação do Novo Testamento, a cruz, você não tem valores cristãos sendo pregados. Tudo que você encontra hoje é autoajuda, é sucesso, e isso é muito complicado, né? Então as pessoas continuam ajudando por causa disso. Agora, num certo sentido, elas também são parte responsável, tem culpa nisso, né? Claro Porque eles fazem as campanhas pedindo dinheiro, mas as pessoas dão voluntariamente. Mas por que as pessoas, o que elas ganham dando esse dinheiro para essas igrejas? Olha, quando elas veem um líder bem-sucedido, ele é o ideal de vida para elas, né? Olha, ele é bem-sucedido, ele é próspero, ele tem avião, ele tem mansão, ele tem muito dinheiro. Olha onde esse homem chegou. E ele é o meu modelo, e eu quero chegar onde ele chegou, né? Muito bem. Agora, eu acho assim, entra aqui um pensamento de Vitor Hugo, né? Uma nação de cordeiros terá um governo de lobos. Então, muita gente perdeu o senso de indignar-se, a capacidade de indignar-se contra essas coisas e acaba aceitando essas coisas. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos tratar, Paulo, de uma coisa que você falou aí, de líderes que têm jatinho, têm helicóptero, né? E que as pessoas ficam assim impressionadas com isso e gostariam de imitar a vida daquela pessoa e tudo mais. Mas será que esse é o modelo de liderança religiosa que a Bíblia nos oferece, que o próprio Jesus nos deu? É o que nós vamos tratar no próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate. E nesse programa, entrevistando o Dr. Paulo Romeiro acerca da corrupção nas igrejas no Brasil. A razão pela qual nós estamos tratando desse assunto é por conta do lançamento da Carta de Princípios da Universidade Presbiteriana Mackenzie para 2012, que é a respeito da corrupção. E nós trataremos do assunto em vários programas, mas o programa de hoje é especificamente sobre corrupção na religião. Doutor Paulo, no bloco anterior, você mencionou o fato conhecido de que líderes de mega igrejas, eles têm mansões, helicópteros, fazendas, e que as pessoas olham para isso, ficam admiradas e gostariam de ser como aquelas pessoas. Mas é bíblico isso? Está correto? É isso que se espera de um líder religioso, que ele tenha mansões, helicópteros? Está certo isso? Olha, é muito interessante e intrigante que antigamente, e você sabe disso, doutor Augusto, décadas atrás, as pessoas renunciavam aos seus bens terrenos, seja negócios, empresas, para viver no ministério pela fé. E isso, ao longo da história, é muito interessante nas missões modernas. Há vários nomes disso, que abandonaram seu bem-estar, bem-estar financeiro, a certeza das finanças para viver uma vida incerta no Evangelho. Hoje é o contrário. A empresa não rendeu bem, a loja faliu, então vamos abrir uma igreja. E muita gente, um negócio mesmo. Exatamente. E aí eles, através da igreja, então eles enriquecem. Eu conheço pastores que chegaram muito pobres no ministério, numa cidade, no ministério, e dentro de 5 anos já tinham sítios, fazendas, já tinham supermercado, porque a igreja forneceu isso, lamentavelmente. Mas você acha que ser rico em si é alguma coisa errada? Não, de maneira alguma. Eu conheço alguns pastores que já chegaram ricos no ministério, nunca precisaram do dinheiro da igreja. Ao contrário, eles dão dinheiro para a igreja. O problema é que está se usando o dinheiro da viúva pobre para enriquecimento pessoal. Exatamente. Então é muito dinheiro que entra. Hoje você vai ver, por exemplo, os ministérios que estão na visibilidade no Brasil hoje, têm um poder muito grande na mídia. A arrecadação é altíssima, são milhões e milhões, alguns podem chegar até milhões por dia. Então, e a administração desse dinheiro deslumbra as pessoas, como que enlouquece essa liderança e eles começam a fazer disparates. Um dia desse eu estava ouvindo uma reportagem exatamente sobre isso, a questão da riqueza e do poderio econômico de determinados líderes evangélicos, e um em particular se justificou da seguinte maneira, porque tem um BMW, né? Ele disse assim, que se Jesus andou de jumento, e naquela época o jumento equivale ao BMW hoje. Ele está repetindo um pensamento de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin usou esse argumento
de que Jesus usou o Cadillac daquela época, né? Sírio... Mas eu não acredito que o jumento fosse o Cadillac daquela época, porque já existiam as carruagens. Já né? E o jumento não era de Jesus, ele devolveu. Quando é que eles vão devolver a BMW? Pois é, essa é uma boa pergunta. Paulo, uma das coisas aqui na Carta de Princípios que nós mencionamos, embora ela seja muito focada na questão da educação e como a educação pode ajudar, mas tem um momento aqui onde a Carta de Princípios diz o seguinte: na esfera eclesiástica em que deveria estar o exemplo, é preciso também repudiar as práticas financeiras desonestas de muitas igrejas. Práticas financeiras desonestas. Eu sei que nos Estados Unidos, muitas igrejas elas têm um sistema de auditoria. Elas voluntariamente se submetem a uma auditoria externa e todo ano elas publicam um balancete onde elas dizem as entradas, as saídas e onde o dinheiro foi empregado. E aquilo é tornado público. Por que isso não é feito aqui no Brasil, nessas igrejas que focam tanto a questão do dinheiro? Porque no Brasil, não apenas em termos de igrejas, mas em quase todas as esferas, a lei não é aplicada. Por que a corrupção impera no Brasil? Porque existe uma sensação, isso é geral em toda a nação, a sensação da impunidade. Os motoristas embriagados, se alguém faz um mal para mim no Brasil, há uma grande chance que essa pessoa nunca vai pagar. Se ela fizer um mal para mim, se estiver nos Estados Unidos, há uma grande chance que ela comece a pagar na semana seguinte. Porque nos países mais adiantados, europeus, na América do Norte, a lei é muito mais severa, ela é muito mais aplicada. Mas no Brasil existe essa sensação de impunidade. Olha, posso até mencionar para você que tem vários ministérios neopentecostais neste momento na América do Norte encrencados com a Receita Federal de lá, com o income tax, ou com o imposto de renda, porque lá eles verificam. Agora aqui existe a facilidade para escapar. Isso não se deveria ao fato de que as igrejas, por lei, elas têm isenção de determinados impostos por causa da natureza religiosa, e aí elas recebem um tratamento diferenciado. Mas eu entendo que o tratamento filantrópico que se dá à igreja é porque a igreja não tem fins lucrativos. Mas quando elas começam a virar um negócio, estaria na hora de rever a lei, não? Exatamente. Mas quando é que eles vão rever essa lei? Nós estamos aguardando a reforma tributária há muito tempo, a reforma política. Isso não sai do papel. O Congresso não é moroso nessas questões. Eu acho que mudar as leis em relação à igreja também é muito difícil. E outra coisa, essas igrejas, muitas delas corruptas, elas têm seus representantes no Congresso para defendê-las. Então, este é um outro problema muito sério, doutor Augusto, quando políticos evangélicos, eles não têm mais consciência de cidadania e não trabalham pelo bem público. Eles trabalham como despachantes de suas igrejas, para defender seus interesses. Saiu uma estatística há pouco tempo, acho que você viu também, que, aliás, uma informação dizendo que mais de 50% dos deputados evangélicos, eles estão debaixo de algum tipo de processo por corrupção e coisa dessa natureza, né? Que coisa, né? É lamentável, é lamentável. Alguém já me disse que o poder não corrompe, ele revela. Revela, exatamente. Ele revela. Exatamente. Porque para nós a corrupção, ela nasce no coração. E se há facilidade, então ela se manifesta. Exatamente. E só o Evangelho, quando ele é levado a sério, para interromper isso, para colocar um fim nisso. Agora, infelizmente, o Evangelho no Brasil não está sendo pregado mais. Né? Então, o que nós vemos no Brasil hoje? Muitas pessoas tornando-se membros de igreja sem se converterem. Então, elas vão para as igrejas sem conversão. Elas vão para as igrejas em busca de fazer uma troca com Deus, eu vou prosperar, eu vou ser curado, eu vou dar o dízimo. Tem pessoas no Brasil que elas dão o dízimo, mas Deus não faz nenhum sentido para elas, porque elas estão numa troca. Eu ouvi dizer que se eu der o dízimo eu vou receber 100 vezes mais. Nenhum banco dá isso. Você falou é verdade, você falou em impunidade em termos da legislação, mas eu fico pensando também se o problema não é a impunidade no próprio meio evangélico. Veja só, um líder muito conhecido, ele foi flagrado contrabandeando dólares para o exterior. Então aquilo foi comprovado, ele de fato foi apanhado e ele foi processado lá. Mas na volta... E foi preso. E foi preso. Esteve preso. E na volta ele não sofreu nenhuma sanção eclesiástica. Ele não foi repreendido, ele não foi disciplinado, ele não foi excluído. Será que o problema não é
a impunidade, a falta de disciplina dentro das próprias igrejas para com os membros e líderes faltosos, Paulo? Eu acho que é por aí mesmo, né? Inclusive ele recebe apoio de outros colegas e tudo isso, recebeu muito apoio. Assim, é revoltante ver que quando um líder ele causa um grande escândalo, imediatamente aparece uma turma para apoiá-lo e para ajudá-lo e tudo isso. Eu acho que eles têm o mesmo problema. Muito bem. E eu digo sempre, desculpe, doutor Augusto, eu digo sempre, ai do crime no Brasil se não fosse a lei. A lei ajuda o crime. Grande constatação e triste também, não é? Nós voltamos para o terceiro bloco em alguns instantes para fechar esse assunto a respeito de corrupção nas igrejas. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e no programa de hoje entrevistando o Dr. Paulo Romeiro acerca da corrupção nas igrejas brasileiras. Você notou, né, Paulo, que eu falei igrejas brasileiras. Isso. Embora a gente tenha enfocado a questão das mega igrejas pentecostais, neopentecostais, seria interessante perguntar se esse tipo de corrupção, esse mau uso do dinheiro dos fiéis, é uma coisa que é só restrita às igrejas neopentecostais. Olha, muito boa pergunta, doutor Augusto. A corrupção existe em toda parte porque ela vem da maldade do coração. Isso aí é uma coisa bíblica e teológica. A teologia explica isso. Agora, é interessante que as igrejas históricas, elas criam mecanismos para diminuir isso. Então, a estrutura, como ela é feita, é muito difícil você encontrar numa igreja histórica um líder no topo da pirâmide mandando em todo mundo sozinho. Então, a igreja tem os seus representantes, tem toda uma estrutura. Colegiados. Exato, um colegiado, um presbitério. Agora, no neopentecostalismo, principalmente, o líder está no topo da pirâmide e ele dirige a sua instituição, a sua igreja como ele quer, e ele não precisa prestar contas. Então não há prestação de conta moral ou financeira, e nem doutrinária. Então ele muda a doutrina quando ele quer, ele volta atrás, ele vai à frente, porque a estrutura lhe permite isso. Então é o poder central, poder centralizador. Eu estava refletindo no fato de que as duas causas principais pelas quais líderes cristãos caem em desgraça e escândalo são, primeiro, o tratamento inadequado do sexo oposto, que são os escândalos sexuais, isso, e o uso inadequado do dinheiro. Isso. Não somente o mau uso, como você tão apropriadamente aí já expôs, mas há líderes que têm problemas na administração pessoal do seu próprio dinheiro, né? Sim, sim. Então, acabam entrando em dívidas profundas, aí vem o cheque sem fundo, abuso no cartão de crédito e, enfim, eles acabam caindo em desgraça. Por que que o dinheiro tem esse poder tão grande, Paulo, para derrubar um líder evangélico, trazer lama sobre a igreja e minar a confiabilidade da igreja? Eu acho que tem a ver com a ganância, né? E isso também tem a ver com a natureza pecaminosa do ser humano, não tem como você negar isso. E geralmente, muitos desses líderes, eles tiveram um passado, assim de privação. Eles não desfrutaram de nada. Eu não tinha pensado nisso. Então, igual aquele caso que você falou da pessoa que começou pobre, sem nada. Exatamente. E, de repente... Então ele não tinha. Tem até um líder aí que ele gosta de dizer que ele morava na rua, não tinha onde morar. Hoje ele está riquíssimo, né? E aí o mau uso do dinheiro chega. Por exemplo, para mim não se justifica uma igreja evangélica investir em terras, investir 50 milhões em terras. Não há o que possa justificar. Sendo no nome dele, o mesmo nome da igreja não justificaria. Em regiões longínquas do país, né, inóspitas do país. Então, muitos deles vieram de uma vida de privação, queriam ter. E agora, quando chegou a oportunidade, é aquele ditado, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Ainda nessa linha de compra milionária de terras, recentemente a mídia explorou aí o fato de uma briga entre duas grandes potências, né? Duas grandes igrejas neopentecostais. Inclusive um vídeo que foi muito visto no YouTube de um desses líderes
entrevistando uma mulher endemoniada e obrigando o demônio a dizer que era ele, o demônio, responsável pelo sucesso da igreja do outro. Exatamente. Quando é que nós vamos parar, Paulo? Eu vi esse vídeo, eu lamento até que alguém recorrer à ajuda do demônio para evitar a perda de seus membros. Aí você vê uma disputa mercadológica, uma concorrência de mercado. Ninguém ali está atacando o outro, ou pelo menos tratando de questões doutrinárias, não foi motivo, essa não é a questão, nem questões morais e nem problemas ligados à doutrina, mas o interesse ali é estritamente mercadológico. Quando você vê o dinheiro indo para um outro ministério, indo em grande quantidade, e diminuindo aqui, então esse é o motivo da briga. Paulo, o que você acha que nós poderíamos fazer, o que a igreja poderia fazer para, pelo menos, diminuir os efeitos desse tipo de corrupção nas igrejas evangélicas no Brasil? Algo que pode ser feito? Eu gostaria de ver as igrejas sérias ganhando mais visibilidade. Por que elas se escondem? Por que elas não aparecem? Porque aí a mídia e a sociedade em geral vai pensar que todos são iguais. Que batistas, presbiterianos, metodistas e neopentecostais, os mais extremados, são todos iguais. E não são. É muito confortante ver, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando na televisão. Porque sempre vai trazer uma palavra equilibrada, alinhada com a reforma protestante e com a ética cristã. Então eu gostaria de ver mais disso aí na sociedade, esse referencial. E, infelizmente, a sociedade brasileira está muito pobre de referenciais ligados à Bíblia Sagrada. Quase tudo que tem na mídia é disso aí, é de corrupção, é abuso de poder, é o grotesco, o culto não é mais culto, é show. O abuso na área da música também é muito grande no meio evangélico, nós sabemos disso. Quando os cantores começam a cobrar 40 mil para cantar um hino ou dois, 50 mil. Isso é outro ponto que nós poderíamos ter abordado aqui, né? Os espetáculos gospel, as estrelas gospel agindo como as estrelas aí no mundo. Então é lamentável. Isso mostra que os pentecostalismos no Brasil, muitas igrejas no Brasil, ao longo das décadas, elas deram muito mais importância ao carisma do que ao caráter. Mesmo que a pessoa não tenha caráter, mas ele atrai. O mercado valoriza quem gera consumidores, quem gera consumo. Então, o mercado hoje impera, lamentavelmente, e não a Bíblia. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Embora o tema não seja prazeroso, mas foi um prazer participar do programa. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a sua audiência. A questão da corrupção está instalada, como nós entendemos, a partir da perspectiva cristã de mundo, no coração do homem. E somente Deus pode, mediante Jesus, regenerar o ser humano e lhe dar forças para lutar contra a corrupção do seu coração. E é o que nós acreditamos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós agradecemos a sua audiência. Caso você tenha alguma pergunta, alguma contribuição, você pode nos escrever no e-mail academiaemdebate, minúsculo, tudo junto, @mackenzie.br, e nós teremos prazer em responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Academia em Debate. Até lá.